Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Daniel Ramos Nogueira e nesse vídeo nós vamos falar brevemente como funciona o software Tableau. O Tableau ele tem duas versões. A primeira é o Tableau Desktop, que é o mais conhecido, que é o que a gente vai utilizar para fazer análise de dados, e tem também o Tableau Prep. O Tableau Prep ele é mais utilizado na etapa anterior, que é quando você precisa preparar a base de dados, ou seja, às vezes juntar diversas planilhas, às vezes vem uma planilha lá do seu sistema de controle que você tem na empresa, vem uma outra planilha lá do seu contas a receber, uma outra planilha lá da produção, e você precisa juntar tudo isso em uma só planilha. Aí o Tableau Prep vai fazer esse trabalho. Nós vamos utilizar o Tableau Desktop, que é aquele Tableau voltado para análise de dados mesmo. Então, já é a etapa de análise, a planilha já vai vir pronta para você. Esse software, ele é gratuito, ok? E ele tem um período de teste de 14 dias. Então, você pode instalar no seu computador e vai poder utilizar durante 14 dias sem problema algum. E ele tem também algumas versões gratuitas para universidades, que professores podem solicitar essa licença para uso ou para disponibilizar no laboratório das instituições. A instalação é super simples, como vocês vão ver no vídeo que a gente disponibilizou, e o uso dele é intuitivo. Contudo, ele não faz milagres, ou seja, a gente vai ter que pensar também um pouquinho para poder utilizar e fazer as análises corretamente das empresas, mas ele ajuda muito nas análises e interpretações. Quando a gente vai falar do Tableau, assim como não só ele, mas em toda a parte que utiliza dados, é muito importante tomar alguns cuidados. Primeira coisa, confiança na informação. O que é confiança na informação? Você tem que ter certeza que o dado que você está usando é correto, ou seja, aquele número veio de uma fonte confiável, o sistema está captando a informação certinha e está tudo ok. Muitas vezes você tem que verificar a compatibilidade. Tem sistemas que a Tableau já conversa automaticamente e alguns às vezes tem que fazer algumas conversões. Limpar os dados é mais quando você pega uma planilha e precisa às vezes fazer pequenos ajustes para que ela fique correta, ou melhor dizendo, às vezes vão ter dados ali que vão ter algum tipo de contaminação. Às vezes você abre uma coluna, era para ter só os valores das vendas e às vezes no meio aparece uma informação de texto. Aí é hora de você ir lá e apagar essa informação porque ela está incorreta. E aí, às vezes, pode ser necessário fazer essa limpeza dos dados. Classificar os campos corretamente. Isso aqui a gente vai ver. O Tableau já vai entender a maior parte dos campos. Então, ele já vai entender se aquilo é uma cidade, se é uma data ou se é um valor. Às vezes, alguns ele pode não entender, mas daí é só você ir e avisar para ele o que é aquela informação que está naquela coluna. E se você quiser análises mais avançadas, eu quero fazer uma correlação, quero fazer uma regressão, uma análise de cluster, alguma coisinha o Tableau faz, outra daí você tem que procurar softwares estatísticos que são mais apropriados para isso. Essa aqui é a tela geral do Tableau. Como você pode ver, ele tem aqui na coluna à esquerda algumas informações que a gente já vai entender um pouco melhor e ao centro aqui é onde fica disponível o nosso gráfico. A primeira parte importante é entender as duas colunas principais ali que nós temos. A primeira são as dimensões. O que são dimensões? Dimensões são dados categóricos, ou seja, é data, é uma categoria, cliente, outras informações como nome do produto, tipo do produto, são informações que categorizam. Normalmente são letras, normalmente vão ser o nome do cliente, o nome da cidade, qual a categoria de produto e assim por diante. Eles ajudam a gente a detalhar os dados numéricos. Então, aqui no campo dimensões, ele fica aqui em cima. Ó. Como você pode ver, vai ter aqui, ó, categoria do produto, cidade, dia que você enviou, dia que foi o pedido, o estado, o ID do cliente, ID do pedido e assim por diante. Então aqui são as informações categóricas, né? Como você pode ver aqui, ó, segmento, é para grande empresa, para home office ou para varejo que eu vendi. Qual era o continente, né? O mercado, tem aqui também. Qual era a categoria do produto? Material de escritório, móveis ou tecnologia. Essa é a primeira dimensão, o primeiro campo ali, dimensões, que é muito importante. O segundo são as medidas. Aí são os valores numéricos, né? Então, lucro, venda, quantidade, custo e assim por diante. São os campos que são contínuos. Eles ficam aqui na parte de baixo, ó, medidas. Então, veja, custo do envio, quanto que eu dei de desconto,
qual foi o lucro, quantidade, vendas e assim por diante. Então, essas informações quantitativas que aparecem aqui no gráfico, elas vieram daqui do campo medidas. Então, veja que o gráfico está juntando coisas que vêm do campo dimensão e coisas que vêm do campo medidas. E aí, com isso, a gente consegue elaborar alguns gráficos mais interessantes. Eu vou mostrar aqui agora para vocês, de uma forma geral, alguns pontos mais importantes. Então, dimensões e medidas nós já conhecemos. Aqui tem dois itens que vale a pena comentar, que é o dados e análise. Dados, aqui vai ficar onde você está buscando as informações. Por exemplo, planilha, da onde está vindo os dados que você está utilizando na análise. Aqui tem alguns ferramentais de análise que a gente vai mostrar depois, que são, por exemplo, uma análise de média e alguns tipos de análise que o Tableau já disponibiliza. Aqui o campo marcas, nós vamos usar também mais à frente, e aqui onde nós fazemos os gráficos, né, as colunas e linhas do gráfico e as informações. E aqui tem um ponto interessante que é o mostre-me. Por quê? Porque aqui você pode trocar o formato do gráfico apenas clicando na figura. Então, esse gráfico aqui eu não gostei do jeito que ele está, eu posso clicar em outra das opções que estão disponíveis e aí a Tableau gera um novo gráfico para mim. Então, isso torna um pouco mais dinâmica a minha análise. Veja que alguns gráficos eles ficam um pouco apagados. Por quê? Porque esses dados aqui, esses gráficos não são possíveis de serem elaborados com essas informações que tem aqui. Aí, se você clicar, ele vai te dizer qual informação falta para poder elaborar esse gráfico. Eu vou fazer um exemplo prático agora, vou abrir o software e vou mostrar algumas coisas que a gente consegue fazer com ele. Ok, já estamos aqui no software. Como vocês podem ver, eles têm os campos dimensões e medidas, como eu comentei, e com essas duas informações eu consigo montar os gráficos aqui rapidamente. Além de montar gráficos nessas planilhas aqui, o Tableau também monta dashboards. O que são os dashboards? Dashboards são quando eu consigo reunir mais de um gráfico em uma mesma imagem. Veja aqui nesse dashboard que eu tenho a visão geral de lucratividade de todas as unidades da empresa. Quando eu olho aqui, ele já me dá quanto que eu tive de vendas, quanto eu tive de lucro e qual é a minha margem de lucro, a minha taxa de lucro em percentual, inclusive o meu lucro por pedido. E veja que ele me dá de uma forma global. Se eu quiser ver aqui, taxa de lucro, ele me dá até as escalas. Eu consigo ver de forma ampla e também consigo chegar no detalhe. Por exemplo, eu consigo notar aqui que tem alguns estados que estão mais vermelhinhos, ou seja, é onde está um prejuízo maior. E também os estados onde tem um azul mais forte são os meus estados que são mais lucrativos. Quando eu chego com o mouse, ele me mostra, aqui todas as cidades foram lucrativas, exceto uma. Então isso já me dá uma informação. Aí eu já posso ir até aquela cidade e investigar o que aconteceu lá, que foi a causa desse prejuízo pontual. Posso também analisar por produto, como ele fez nesse outro dashboard. Veja que ele juntou vários gráficos em um só. E a mesma coisa por cliente. Então, aumenta muito a minha capacidade informativa para tomada de decisão. Aqui eu tenho vendas e lucro por cliente. Repara que eu tenho aqui cada cliente, quanto eu tive de venda e quanto eu tive de lucro. E eu consigo notar que teve um cliente aqui que eu tive vendas de 131 mil ou milhões e tive 73 de prejuízo. Opa, mas o que aconteceu com esse cliente? Aí agora eu posso ir atrás dessa informação e tentar encontrar o que aconteceu. Eu olho aqui, por exemplo, o nome dele, Rodrigo Fernandes, crio um novo gráfico e vou procurar agora esse cliente. Então, venho aqui, vou procurar o nome do cliente, vou arrastar para cá, vou filtrar, eu não quero todos os clientes, eu quero apenas esse cliente que me deu prejuízo. Então, vou procurar aqui, Rodrigo Fernandes, ok, já apareceu o nome dele. Aí agora eu quero ver qual foi o lucro que eu tive com esse cliente. Eu já descobri que foi aquele prejuízo de 73 milhões. Aí eu posso descobrir até qual foi, por exemplo, a cidade que ele comprou comigo. Então, venho aqui, vou pedir para ver por cidade. Então, eu vou ver que ele me deu lucro em 2 cidades que ele comprou, mas ele me deu prejuízo em todas, 2 aqui também são lucrativas, vamos reorganizar o gráfico. Tudo bem, eu vejo que eu tenho prejuízo em 3 cidades e lucro pequeno em 4 cidades que ele comprou. Então, meu problema
na verdade está nessa cidade aqui que foi o meu maior prejuízo com ele. Eu perdi 57 milhões. Aí eu posso começar a filtrar um pouco mais. Por que eu perdi 57 milhões? O que ele comprou afinal? Aí eu posso ir lá e ver a categoria de produto que ele comprou. Ó, com material de escritório eu perdi 12 milhões e com tecnologia eu perdi 45 milhões. Aí eu vou além. Qual foi o produto que ele comprou afinal que me deu esse prejuízo? Aí eu consigo saber exatamente cada produto que ele me deu de prejuízo. Então, se eu for mudando aqui meu gráfico, posso conseguir uma coisa um pouco melhor. Aí já consigo identificar a maior parte do prejuízo foi aqui nesse item Sharp Fax Digital. Então, pode ter acontecido um erro aqui de informação ou pode realmente ter tido algum problema na negociação ou um desconto excessivo, e aqui está o grande problema do meu prejuízo desse meu cliente. Então veja que com o software eu consegui sair de um gráfico onde eu tinha todos os clientes e consegui identificar qual foi o produto da cidade que ele comprou que teve a grande causa desse prejuízo nesse cliente. Então veja que o software te dá toda essa riqueza de informação. Então no nosso estudo de caso que nós vamos colocar à frente, você também vai ter a oportunidade de fazer isso. Criar os gráficos, poder analisar a empresa e poder auxiliar nesse processo de tomada de decisão. Ok, pessoal? Finalizado o nosso exemplo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O objetivo é apresentar de forma bem breve o uso do Tableau e é assim que ele funciona. Um grande abraço e até a próxima.